Então, o que que é mais fácil? O mais fácil é: "Ah, eu quero muito atender, né, eu quero muito começar a atender as pessoas, mas eu não consigo". E aí a gente encontra um monte de justificativas para justificar que, de fato, é melhor eu não atender. E continuo repetindo, né, contando essa mesma historinha para nós. E alimentando essas mesmas imagens, né, de que eu sou um fracasso, de que eu não consigo, de que eu começo várias vezes e paro, de que eu quero, mas não sei por onde começar, depois eu não sei o que eu quero, e aí eu tô perdida. Então, aqui na superfície vem essas vozes, mas a gente não pode se conformar com essas vozes da superfície. A gente precisa sim pegar o comecinho do fio, porque a voz da superfície é sempre o comecinho do fio. Então, ótimo. E para que eu perceba as vozes do comecinho, né, as vozes da superfície, eu vou precisar prestar atenção nelas. O que que significa prestar atenção? Levar a consciência. Significa acender a luz, certo? Ah, olha o que eu pensei. E quando eu penso isso, o que que eu sinto? E quando eu sinto isso, qual é a sensação no meu corpo? Olha, aí eu vou pro próximo. Quando eu comecei a pensar que eu tô lá atendendo, e aí, meu Deus, vai que eu estrago a vida da pessoa, estrago completamente a vida da pessoa. E aí? Você vai estragar a vida da pessoa. E o que que acontece quando você estraga a vida da pessoa? Você sente o quê? Qual é a sensação no seu corpo? Nossa, a minha sensação é que eu sou, uma pessoa muito má. Eu estrago a vida das pessoas. Ah, e desde quando você sente que você é uma pessoa má? Desde quando tem essa sensação aí? Percebe como é se sentir essa pessoa má aí no seu corpo? Nossa, me lembrei que o meu pai me dizia, ou que minha mãe me dizia, que eu era uma menina muito má e que nada que eu fizesse na minha vida iria para frente. Olha, né? Olha essa imagem que eu estou alimentando desde aquela época. Eu fico dando comidinha para essa imagem, percebe? E aqui na superfície eu digo: ai, não, é melhor eu não atender, percebe? Então, nós precisamos descobrir a partir das vozes da superfície, do diálogo dessas vozes, né? Como é que a gente descobre? Colocando luz, com lucidez, né? Eu preciso ter o meu caderninho, né? Um caderninho do autoconhecimento. É um caderninho que eu preciso frequentar ele sempre, né? Todo dia, ou dia sim, dia não, não é? Eu preciso ir lá perceber quais são as minhas resistências, o que é que está acontecendo ali na minha vida, que eu fico repetindo algum comportamento que eu não goste. E aí eu vou lá e anoto. A consciência, ela cria a realidade que nos circunda ao nosso redor. A consciência cria, mas é só a consciência acesa que cria? Não, porque a inconsciência também cria. Portanto, o tempo todo nós somos criadores da nossa realidade, tá? Quando nós pensamos nos nossos ancestrais e em todos os padrões que já existem na nossa família, nós somos co-criadores. Por quê? Alguém já criou esse padrão antes de mim e agora, por ressonância, eu me conecto com esse padrão que já estava lá, numa forma, numa imagem, e eu não fui a responsável por criar, mas eu me conecto com ela e ajudo a manter. Então aí eu perpetuo aquilo que já está lá, certo? O que a constelação familiar faz? Ela te ajuda a perceber em quais imagens você está preso para que você tome consciência. Então aí coloca a luz ali, ah, olha lá a imagem, né, aonde eu estava presa. Só que só isso eu coloquei a luz. Quando eu vejo, aquela imagem já não tem mais tanto poder sobre mim, porque agora eu vejo. Então isso já diminui 50%, percebe? Metade do caminho você já andou.
quando você vê. Só que agora, como eu sempre digo, a constelação não substitui a ação. Então, agora o que que eu vou precisar fazer? Reformar essa imagem. Agora eu vou precisar frequentar a nova imagem, que normalmente é a imagem do final da constelação, né? Aquelas falas de solução. Então, agora eu vou precisar praticar e alimentar a nova imagem, não é assim? Então, aquilo que acontece na constelação também acontece na nossa consciência individual, não é? Aqui na nossa consciência pessoal. O que é a consciência pessoal? É aquela que contém as nossas memórias, as memórias da nossa história. Quando a gente vai para a consciência coletiva familiar, então agora nós também estamos lidando com memórias que são do nosso clã. E isso não é tão separadinho assim. Na verdade, está tudo misturado, tá? Muitas vezes, as nossas próprias memórias, né, entram em ressonância com as memórias do clã, porque já estava lá e existe uma tendência muito grande de eu repetir o que já estava lá, pensando em traumas, comportamentos, tendências, né? Ok, então é um caminho de desenvolvimento aonde o tempo todo o nosso exercício é, primeiro, sair do lugar de que aquilo que acontece na minha vida é separado de mim, é independente de mim, eu não tenho nada a ver com aquilo. Meu Deus, eu sempre crio pessoas na minha vida que de alguma forma me invadem, que de alguma forma me exploram, que de alguma forma, né? Então, e isso não tem a ver comigo, a princípio a gente pensa, né? Não tem nada a ver comigo, mas não é assim. Não é assim. Tudo aquilo que a gente vive na vida, nós estamos envolvidos no processo de criação. Então, o primeiro passo é assim: peraí, se isso aqui está se repetindo, vamos ver qual é a minha parte, né? Que parte minha está criando essa realidade, certo? E aí, normalmente, a parte em nós que cria essa realidade que não é boa para você está inconsciente. Mas está inacessível? Não, só está inconsciente. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha energia da vontade para ir lá e olhar para isso. Muitas vezes eu posso pedir ajuda. Ajuda de quem? De um terapeuta, de um helper, do meu próprio eu superior, daquela parte em mim que é lúcida. Existe dentro de nós um sábio, uma sábia, né? Então, ativar essa parte e pedir ajuda, né? Porque não é fácil mesmo a gente começar a olhar para algumas coisas dentro de nós. Então, é importante também que você se abra para ajuda. Sem ajuda, a gente consegue até certo ponto, mas de um ponto em diante, a gente precisa de ajuda. Tudo começa com o pensamento. Então, tudo começa aqui com o pensamento. E tudo, inclusive, se transforma também com o pensamento, tá certo? Então, os processos mentais, eles são a grande chave, porque eles são os que mantêm as formas e são os que criam as formas, as imagens, tá certo? Sempre a criança, lá na infância, ela ou ouviu, como esse exemplo que eu dei, você é má, e tudo que você fizer, porque a criança coloca sempre essa palavrinha, tudo, sempre, né? Tudo que você fizer não dará certo. Então ela cria essa forma, primeiro no pensamento, é uma conclusão errônea. E depois ela fica alimentando, certo? Quando a gente vai para uma consciência familiar, não necessariamente fui eu que criei, a forma já estava lá, eu só fico frequentando a mesma forma, tá certo? Então, agora eu vou precisar, com o exercício do pensamento, ir buscar, pegar o fio daquilo que fica na superfície, que eu vou detectar esses pensamentos, pensamentos de eu não consigo, mas é muita responsabilidade, mas vai que eu erre, mas e se nananã, nananã, nananã. Então, tudo isso está consciente, só que eu não presto atenção. Por isso que a gente fala, às vezes, está no subconsciente, que é um pouquinho aqui embaixo. Quando você começa a anotar, como eu estou pedindo para vocês, anota aí, né, qual é o seu empecilho para ir para frente, né? Qual é o seu
empecilho? O que é que você conta para você? E você precisa ir um pouquinho mais para baixo para tentar chegar num lugar mais profundo, para que você possa desmagnetizar, para que você possa parar de dar força, comidinha para essa forma, percebe? E aí, você para de dar comidinha também quando você cria uma nova forma, uma nova imagem, que precisa de alimentação também. Então, uma nova imagem para essa menininha, desse jeito, tudo que você fizer não vai dar certo, né? Uma nova imagem, por exemplo, poderia ser: o que você faz é muito bem-vindo. Tudo aquilo que você traz para o mundo é frutífero. Ou cada um tem que encontrar uma afirmação que possa criar o contrário daquilo que foi estabelecido, criar uma nova forma, tá certo? E como que a gente faz isso? Com o pensamento. É o pensamento que nos ajuda a ir buscar, e depois é o pensamento que nos ajuda a reformar, reformatar, renovar as imagens, as formas, tá certo? Mas para isso a gente precisa trazer para a consciência, acender a luz, senão a gente não consegue mudar e nem disponibilizar energia, porque muito da energia que nós temos disponíveis é usada para ficar na briga do quero com não quero, né? E ficar alimentando essas velhas formas.